Vamos lá para fora, geopolítica internacional com requintes trágicos. Estou aqui no The Intercept com essa matéria Fé Capitalista. Como os Estados Unidos usaram a religião para combater o comunismo no Brasil. Há 50 anos, uma guerra psicológica ousada foi colocada em prática e seus efeitos operam até hoje. Para tentar combater o avanço do comunismo, os Estados Unidos enviaram ao Brasil milhares de missionários de religiões e seitas evangélicas e católicas, judeus conservadores e até membros de empresas privadas com um objetivo: popularizar versões reacionárias da fé cristã e assim conquistar corações e mentes. O objetivo era implantar e defender governos subservientes e capitalistas. Vários deles, como o brasileiro, eram ditaduras militares que se opusessem ao comunismo e se alinhassem à economia de mercado que os Estados Unidos tentavam expandir para todo o planeta. Digno de um filme de conspiração internacional, esse roteiro geopolítico é real e está relatado no livro Partido da Fé Capitalista, lançado no início do ano. A obra é baseada na tese de doutorado Partido da Fé Capitalista, Organizações Religiosas e o Imperialismo Norte-Americano, na segunda metade do século XX, que o historiador Rodrigo de Sá Neto defendeu em 2022 no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, aqui no meu amado estado do Rio de Janeiro. Em sua investigação, que durou 5 anos, Sá Neto utilizou arquivos públicos brasileiros e estadunidenses e pesquisou, entre outros documentos do Serviço Nacional de Informações, o SNI, depositados no Arquivo Nacional do Brasil e da Central Intelligence Agency, a CIA, nos Estados Unidos. No NARA, National Archives and Records Administration, ele pesquisou os arquivos dos presidentes estadunidenses. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Abre aspas. O livro e a tese contam a história de uma coligação ecumênica que envolve religiosos de múltiplas denominações. Ela começa a ser gestada por órgãos governamentais americanos, como a USIA, United States Information Agency, que lidava com diplomacia pública, voltada para influenciar populações de outros países de acordo com seus interesses, conta Sá Neto, que também é pesquisador do Arquivo Nacional. E aí ele continua. Houve financiamentos das agências norte-americanas, majoritariamente com os republicanos e um pouco com os democratas, para a atuação desses missionários nas décadas de 50 a 70. Explica Fábio Pi, ou Pai, teólogo protestante evangélico e professor do programa de pós-graduação em políticas sociais na Universidade Estadual do Norte Fluminense, que participou da bancada de Sá Neto. A estratégia também envolvia empresários, agentes governamentais, líderes religiosos e intelectuais estadunidenses que contataram os seus pares no Brasil e nos demais países latino-americanos. O plano começou em 54 com a criação pelo governo dos Estados Unidos da Fundação para Ação Política e Religiosa na Ordem Civil e Social, a FRASCO, cujo dirigente era um membro da USIA, o SIA, sei lá, foda-se. A FRASCO congregava religiosos de várias denominações, sobretudo evangélicos, que nos Estados Unidos são maioria, mas também católicos, conservadores e judeus. Era um, abre aspas, esforço internacional para formar uma frente religiosa internacional anticomunista e pró-capitalista, defendendo os pressupostos do livre mercado e da liberdade norte-americana, em contraste com o que seria o ateísmo e o planejamento econômico comunista, onde supostamente não haveria liberdade sequer para professar religião, explica o historiador. Há controvérsias. Tá, não vou discutir com o historiador, nem fudendo. Teologia da prosperidade e a luta anticomunista. No início da década de 50, os Estados Unidos e a então União Soviética mergulharam na Guerra Fria pós-Segunda Guerra Mundial e passam a disputar econômica e militar e politicamente a hegemonia sobre cada centímetro do mundo. Na América Latina, que Washington sempre considerou como seu quintal, a ditadura empresarial militar implantada em 64 olhava com bons olhos essa expansão capitalista. Os militares contribuíram para que o Brasil, o maior país da região,
tivesse se tornado o principal alvo da estratégia de consolidação e ampliação da influência do governo estadunidense. Abre aspas, não à toa, a partir dos anos 50, temos uma escalada inédita da vinda de missionários e religiosos estrangeiros vindo para cá. Algumas das maiores e mais poderosas igrejas pentecostais que atuam no Brasil foram fundadas naquele contexto. Um exemplo é a Igreja do Evangelho Quadrangular, fundada em 23 por Aimee McPherson, nos Estados Unidos, e a igreja foi trazida para o Brasil em 51 por Harold Williams e Jesus Hermínio Vasquez, né? Ramos, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Outros exemplos são a Igreja Deus é Amor e Brasil para Cristo, fundada por pastores brasileiros que tinham passagens por igrejas pentecostais norte-americanas. Essas igrejas evangélicas pentecostais abriram o caminho para novas, como a Igreja da Nova Vida, fundada no Brasil pelo pastor canadense Robert McAllister, uma das primeiras expoentes da teologia da prosperidade no mundo. A outra é a superpoderosa Igreja Universal do Reino de Deus. O Edir Macedo aprendeu muito, pegou a fórmula e transformou em uma franquia com traços brasileiros e adaptações muito efetivas, mas a matriz de pensamento é toda estadunidense. A estratégia dos Estados Unidos passava por enviar organizações missionárias em massa para o Brasil. Um documento de 61 do Conselho de Segurança Nacional, encontrado por Saneto, relata que desde 57 havia um número incontável de missões evangélicas estrangeiras na Amazônia, mas que não havia certeza sobre quais nem quantas exatamente. O documento mostrava que essas missões tinham colaboração com a CIA, com garimpo ilegal, com a destruição de cultura indígena e tráfico de drogas. Mas o Conselho ressaltava que nada havia sido provado e que não convinha retirá-las do Brasil, porque elas faziam um bom trabalho. Convinha retirar o indígena da natureza e integrá-lo à civilização, à sociedade capitalista brasileira. Essa concepção permanece até hoje. A simpatia do Estado brasileiro com os evangélicos estrangeiros foi admitida pelo próprio Comando Militar da Amazônia. Em um relatório de 74, o órgão admitiu haver uma complacência e até mesmo apoio das autoridades municipais, estaduais e federais com relação a estes missionários. A pesquisa de Saneto também revela que o governo ditatorial tinha uma predileção nada disfarçada por missionários evangélicos sobre os católicos. Um documento confidencial da DSI, do Ministério do Interior, diz, por exemplo, que as missões católicas, normalmente sob influência da teologia da libertação, procuram a conscientização do índio para seus direitos, contestando frequentemente as determinações do governo. O governo criticava, por exemplo, o fato das missões católicas exacerbarem a reivindicação pela terra indígena, dando importância secundária à catequese. A pressão ideológica e reivindicatória que os católicos progressistas exerciam, sobretudo os reunidos no Conselho Indigenista Missionário, era então apontada como ponto negativo da presença desse grupo. Por outro lado, a DSI livrava completamente a cara do grupo evangélico, afirmando sem rodeios que essa ação contestadora só ocorre com os missionários católicos. Os documentos revelam também que a Igreja da Unificação, que se concentrava nas cidades, também foi protegida pelos militares. Abre aspas. Os serviços de inteligência diziam que, a despeito das denúncias, nada havia sido comprovado contra a Igreja, que deveriam permanecer no Brasil porque vigorava no país a liberdade religiosa e, mais importante, porque ela fazia atividades de conscientização política anticomunista. A Igreja da Unificação Conservadora, pró-capitalista, era o nome conhecido da Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial. Foi fundada na Coreia do Sul em 54 por Sun Myung Moon, o reverendo Moon. Um documento datado de 81 defende a permanência do Brasil da Igreja da Unificação. Para a diretora de Segurança Interna do Ministério da Justiça, além de ser juridicamente inatacável, importava o fato de ela lutar contra o comunismo, contrapondo-se assim à influência das organizações de contestação da ditadura. Irmão, cara, tipo, o que me fez na vida
ser ateu foi justamente estudar religião, tá ligado? Eu acho que a catequese me transformou ateu. Eu fiz catequese com uma senhorinha, né, com uma catequista bem velhinha e que eu já conhecia a vida inteira, era minha vizinha, Dona Terezinha, que Deus o tenha. Pô, essa tá no céu, com certeza. Catequizou gente pra caralho. Só que ela me fez ateu quando na aula da catequese conflitava com várias coisas que eu estudava na escola e que eu levava muito mais a sério, né? Como ciências, como biologia, como história, como geografia. E sei lá, mano, sei lá, fermentou em mim um sentimento anti-religião muito grande, né? E, cara, é isso. O cristianismo, principalmente os protestantes, os evangélicos, no Brasil são maioria, né? Acho que eles já passaram os católicos. E é uma guerra psicológica dos Estados Unidos, né? Uma guerra cultural, uma influência cultural para disputar território e mente com a Rússia, né? Então, se você e sua família aí são crentes fervorosos, talvez seja um projeto, né? Para favorecer quem sempre teve tudo. É óbvio, né? Refletir sobre a instrumentalização da religião pelo poder, pelo dinheiro, pelo capital, se a gente olhar pós-revolução industrial, é redundante, até é óbvio que isso sempre foi utilizado, né? Mas é tão presente, né? Tão perto da gente. Agora mesmo a gente está falando do Malafaia. Malafaia se diz pastor, mas é um político, irmão. E essa matéria aqui, Fé Capitalista, prova isso, tá ligado? Pô, vou até embora depois dessa, né? Esse papo me deixou meio deprê. Também terminei Evangelion hoje, e Evangelion me deixou deprê pra cacete. Vou nessa então, meu povo.